Então, a gente hoje vai comentar mais um pouco sobre uma das mães da Bíblia. E essa mãe que eu vou comentar hoje, eu admiro tanto essa mulher, porque ela teve uma fé imensa, uma fé imensa. Ela deve estar entre aqueles lá no livro de Hebreus 11, que fala que são os heróis da fé, porque essa mulher foi uma heroína na fé. Ela creu que Deus era poderoso para guardar e proteger o seu filho e fazer infinitamente mais por ele. Porque os judeus que estavam vivendo no Egito, que era o povo hebreu, eles tinham se tornado muito grandes. E o rei, vendo que os homens eram fortes e tinham jeitos para serem homens de guerra, obviamente, ficou com medo. Então chamou as parteiras e tinha dado uma ordem. Olha, todos os homens que nascerem das mulheres hebreias, vocês matem. As mulheres deixai viver. A criança feminina, vocês matem. Os masculinos deixem viver. E aí, gente, o que aconteceu? O rei descobriu e chamou as mulheres parteiras e falou assim para ela: por que vocês não fizeram o que eu mandei? Elas falaram: rei, quando a gente chega lá para fazer o parto, as mulheres hebreias são fortes, então elas já deram a luz. O rei falou assim: ah, é? Então chamou lá os servos dele e mandou que matassem todas as crianças recém-nascidas do sexo masculino. Gente, olha só, quem é que era que tinha nascido o menino? A Joquebede, que era o nome dela, dessa mãe que eu vou falar hoje, ela era esposa do Arão, da tribo de Levi. E ela tinha tido Moisés. Ela já tinha 2 filhos, que eram exatamente Arão e Miriam. Então, um dia nasceu Moisés, na época dele nascer, e o menino já estava grande assim, né? Um recém-nascido forte, formoso, 3 meses. E essa mãe, imagina o que essa mãe não passou para segurar essa criança até 3 meses perto dela. Eu imagino o tanto que essa mãe deve ter orado a Deus, pedindo misericórdia ao Senhor, pedindo graça ao Senhor para que o seu filho não morresse. Gente, o coração dessa mãe a gente não tem nem mensura, o tanto de amor que tinha e o tanto de ansiedade e medo que tinha que o filho dela morresse. Porém, ela teve fé. E por ter fé, a Bíblia diz que ela, não podendo mais esconder o menino, ela pegou, fez um cesto de junco, calafetou com betume e piche e, pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. Mas além dela lançar no carriçal à beira do rio, essa mulher também pediu à sua filha Miriam que fosse de longe, olhando o que aconteceria com Moisés. E, na soberania de Deus, o que aconteceu? A filha de Faraó tinha descido, juntamente com as suas servas e outras moças, para tomar banho à beira do rio. E ela, de longe, vendo o cesto, falou assim: olhe, é um cesto, deve ter uma criança nela. E pediu para uma serva ir lá buscá-lo. Ela, abrindo o cesto, viu a criança e ele chorava. A Bíblia diz que ela teve compaixão dele e disse: este menino é dos hebreus. Então, o que aconteceu? Miriam, que estava lá, mais esperta do que nunca, né? Chegou e falou assim: princesa, queres que eu chame uma ama para cuidar dele? Para que sirva de ama para ele e cuide da criança? Ela falou: vai. Saiu, pois, a moça, a Bíblia diz moça, que ela já era grandinha, e chamou a mãe do menino. E a Bíblia diz que Joquebede foi lá ter com a filha de Faraó e ela falou assim para ela: leva este menino e cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Agora imagina, a própria mãe criaria o filho por um tempo, até que ele já estivesse grandinho, e recebendo da filha de Faraó. Só mesmo um Deus santo, poderoso, um Deus onisciente, onipresente, onipotente, para dar essa graça, misericórdia e bênção para Joquebede, para o seu marido, sua família. E principalmente porque também Deus tinha um plano para a vida de Moisés. Como nós sabemos que depois ele se tornou
o libertador do povo de Israel. Todo mundo sabe disso, né? Principalmente os cristãos. Quem já viu o filme Os 10 Mandamentos também, principalmente aquele mais antigo, ele é maravilhoso, ele é lindo, ele tem uma história toda do povo hebreu no Egito e depois saindo do Egito em direção à terra prometida. E a Bíblia diz que a própria Joquebede cuidou do filho. Eu imagino uma mulher hebreia ainda sendo paga pela filha de Faraó para criar Moisés. Ela deve ter ensinado e educado Moisés de uma forma que ele jamais esquecesse no coração dele, mesmo grandinho, tudo aquilo que aquela mãe que amava tanto aquela criança tinha para ensiná-lo. E aí a gente vê o amor de mãe, como essa mulher foi uma mulher sábia, uma mulher humilde, inteligente e com estratégias para que seu filho sobrevivesse. Ela confiou que Deus podia fazer isso por ela. Às vezes, a gente está vivendo fases na nossa vida ou alguma coisa nós temos vivenciado que a gente vê que não tem solução para aquilo. Não tem. Mas veja, sempre tem uma solução. Nós nunca temos a resposta final. A resposta final, se nós cremos em Deus, se nós cremos que Jesus morreu por nós, que ressuscitou, está à direita de Deus e que Ele é o nosso intercessor por excelência, e ainda temos o Espírito de Deus que habita em nós e que nos ilumina e que nos guia a toda a verdade, e que nos ensina a caminhar em novidade de vida, a gente tem que entender que sempre tem alguma estratégia para que nós não achemos que não há mais nenhum motivo para aquilo permanecer, ou mesmo para tem que acabar de vez, então eu vou acabar com isso de uma vez. Não, nunca. Saiba que Deus ama você, que Deus permitiu que você nascesse de sua mãe, é porque Ele tem um plano para a sua vida. Quer seja homem, quer seja mulher, Deus tem planos para a sua vida. E Deus ama você com amor eterno. Sabe? Sua vida, como eu já falei, não é um acidente, não. Deus tem planos para a sua vida. E Ele quer que você viva o melhor que Ele tem para você aqui na terra. Pode ter dificuldades? Pode, todos nós temos, mas sempre haverá uma solução. Se nós entregarmos os nossos problemas nas mãos de Deus, com certeza Ele vai nos dar vitória, em nome de Jesus. E no devido tempo, Joquebede, a Bíblia diz que ela voltou e entregou seu filho, a filha de Faraó, que aí foi a filha de Faraó que deu nome a Moisés. Anteriormente ele não se chamava Moisés e a Bíblia não diz o nome dele. Mas foi a filha de Faraó que deu o nome de Moisés e disse, porque das águas o tirei. Bom, essa mãe teve um grande privilégio de criar seu filho, recebendo, e ainda levá-lo depois para a filha de Faraó. E Moisés foi criado até os 40 anos como filho da filha de Faraó. É muito privilégio, né? Deus sempre faz infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, na pessoa, no Deus vivo e eterno que habita em nós, por meio do Espírito Santo, que é Deus, e é Ele que nos capacita a vencer todas as dificuldades da vida. Não é verdade? Se nós temos o Espírito de Deus, a nossa caminhada vai se tornar mais tranquila, mesmo diante dos maiores problemas que nos sobrevêm aqui na Terra. Nós vamos confiar que Deus está conosco. E agindo Deus, quem fará o contrário? Agindo Deus, quem impedirá que aconteça? Ninguém, porque nós sabemos que nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. Logo, se Ele tem planos para nossas vidas, pode vir um monte de gente contra nós. A Bíblia diz que nenhuma arma forjada contra os filhos de Deus prosperarão. Deus é fiel, Ele é Deus, Ele é Senhor de todas as coisas. Se você é mãe, confie seus filhos às mãos de Deus. Permita que Deus oriente, ilumine você a educar o seu filho
E quando ele for para a escola, para ensino médio, para a faculdade, continue a orar por ele, continue a interceder pelo seu filho, coloque todos os dias nas mãos de Deus, mostre para ele o tanto que você o ama. Amar filho não é deixar de corrigi-lo quando ele está errado, não. Isso aí nós temos que corrigir, sim, com amor e ternura, mas temos que corrigi-lo, sim. Temos que ensinar para ele qual é o caminho certo, senão ele vai achar que pode fazer tudo na vida. É igual aquele filme, né, o Rei Leão. Ele podia, o leãozinho lá estava saindo, né, o filho do rei lá saindo, dizendo que podia fazer tudo do jeito que ele quisesse, sem responsabilidades, mas não é assim a vida. Na vida a gente tem regras, a gente tem normas, a gente tem leis, e isso tudo é para ser vivenciado. Por isso que nós temos que ensinar aos nossos filhos, educando-os, para que eles, aonde estiverem, eles saibam lidar com as situações, mesmo adversas. Não é assim? Então, que você tenha um Dia das Mães abençoador. Que Deus esteja abençoando sua vida, não apenas nessa semana do Dia das Mães, mas em todos os dias da sua vida. Que você seja uma mãe abençoadora. E assim como Joquebede, nos momentos difíceis da sua vida, confie que Deus está com você e que Ele pode ajudá-la a educar seu filho, cuidar dele e fazer o impossível, aquilo que você não pode fazer. Deus pode. Um abraço grande. Tchau.